planejamento resiste ao campo de batalha, mas sem ele, a guerra já está perdida. Sim, é exatamente isso que eu falei. E daí presta atenção que aqui eu vou desdobrar essa informação, porque com certeza, quando você chegar na hora de colocar em prática tudo que você planejou, vai haver mudanças, vai haver pontos que serão ajustados, algumas metas, é claro, que não vão ser batidas, e é natural do processo que um planejamento não resista ao campo de batalhas, mas que sem ele a guerra já está perdida. E daí é assim que eu quero abrir um duplex na sua cabeça falando sobre planejamento estratégico de uma maneira que ele não fique guardado na gaveta. O planejamento que eu te ensino a fazer, ele vira o teu chefe, ele vira o teu companheiro, ele vira o teu alicerce, ele vira um documento escrito que você vai consultar para chegar num resultado muito diferente do que você chegou no ano anterior. Então, tudo que você vai perceber aqui é que, mesmo que você nunca tenha feito um planejamento estratégico, você vai entender quais são as vantagens, o que você ganha ao planejar o seu ano de 2026. E deixa eu exemplificar o que acontece, porque eu falei aqui que, inclusive, algumas metas não vão ser batidas, né? E é claro que um planejamento talvez não seja a única ferramenta para que você cumpra todas as suas metas. Tem 100% de chance de você chegar no resultado que você planejou. Isso depende do seu conhecimento de mercado, isso depende do seu conhecimento do seu produto, isso vai depender o quanto você sabe sobre o seu cliente e, dependendo dessas informações, tem sim 100% de chance de você atingir 100% das metas planejadas. Quanto menos você souber, mais é uma questão de tentativa e erro. Por isso que existe um processo de validação de processos. Por isso que existe uma maneira de você estruturar o seu processo de vendas. Que o seu processo de vendas acontece em 3 fases, lembra? Primeiro você tem que atrair uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você. Aí na segunda fase você faz essa pessoa desejar o que você tem para vender. E daí na terceira fase você faz o quê? Você faz uma oferta que ela tenha vontade de tirar o cartão do bolso exatamente naquele momento e te pagar. Então, o que eu vou te mostrar aqui é como fazer um planejamento que te ajude a alcançar objetivos respeitando fases e processos da sua empresa. Talvez você não tenha nada, isso tudo parece papo de empresa grande, né? Mas não é. Quanto menor você for e minimamente organizar seus pensamentos, melhor vai ser o seu resultado. E daí que, deixa eu te dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo e, né, eu já venho aqui até quase que uma confissão de como estava sendo minha estratégia, porque eu venho repostando reels antigos há mais de 2 meses. E até que eu vi uma pessoa falando que ela postava 9 vídeos por dia, e aquilo sim, na minha cabeça, ficou um duplex. E daí, isso aconteceu no mesmo momento que eu tinha levado um shadow ban no Instagram, ou seja, mesmo patrocinando, eu estava tendo 0 de visualizações, uma coisa muito louca, nunca tinha acontecido, até eu entender o que estava acontecendo demorou. E nisso tudo, eu acho que o grande causador, eles me dizem que não tem nada a ver, mas eu fui banida no WhatsApp, inclusive continuo banida no WhatsApp nesse momento que eu faço essa live. Porque eu fiz uma propaganda no WhatsApp e daí eu apareci assim, você pode alcançar mais pessoas patrocinando essa mídia. E daí quando eu patrocinei, foi considerado um spam e desde então eu tô banida no WhatsApp. E eu consegui recuperar minha conta, tudo certo, mas eu não posso mandar mensagens ainda para as distribuições que eu tinha. Enfim, tô recorrendo, tem uma série de processos acontecendo. Mas nesse cenário onde eu tinha, tava no shadow ban do Instagram e tava banida do WhatsApp, as minhas vendas caíram subitamente. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a traçar uma estratégia. O que eu ia fazer? Então, eu decidi entrar em outras redes. E daí, quando eu fui pra rede vizinha, eu vi na rede vizinha uma menina que falou que postou 75 vídeos de um jeito bem certinho, que fez ela ganhar 75 mil seguidores em 30 dias. E aí, a minha meta, que é muito menos ousada, foi a seguinte. Eu decidi que eu queria postar 75 vídeos em 3 dias, da maneira certa, porque existe um método certo para fazer isso. E daí postar 75 vídeos em 3 dias e a minha meta é alcançar 2.000 seguidores, porque eu quero muito conseguir abrir a minha rede vizinha shop, entendeu? Porque eu já tô vendendo os produtos de algumas pessoas da minha rede, tudo isso eu espero que ganhe um determinado peso, então eu tô começando a estruturar, fazer a minha estrutura para que isso rode de uma maneira mais automática. E tudo isso aconteceu há mais ou menos 10 dias. Então, o que aconteceu? Quando eu coloquei a meta de postar 75 vídeos em 3 dias, eu nem tinha noção da trabalheira que isso ia dar. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e coloquei na máxima velocidade. E daí eu coloquei uma máxima velocidade na produção de novos vídeos. São 2 semanas que isso vem acontecendo. Nessas 2 semanas, eu reparei que eu passei a produzir o quê? 2 reels por dia. E daí,
eu tô perto de fazer 75 vídeos em 3 dias? Não. Mas, para quem estava num lugar onde estava repostando reels antigos há mais de 2 meses, olha a velocidade que eu acabei ganhando nesse processo. O que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero dizer é que, mesmo que a sua meta não seja atingida, a tua chance de crescer, ela aumenta em quase 50%. E para isso, para resultar isso, para te provar isso, eu fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT com ele referenciando os estudos que mostram quais são as chances de uma pessoa que escreve suas metas alcançar seus resultados versus uma pessoa que não escreve as suas metas para alcançar seus resultados. E daí, nessas referências, né, que eu vou te trazer daqui a pouquinho sobre quanto por cento aumenta as chances de você ter resultados, de acordo com a pesquisa referenciada que eu fiz hoje, eu quero te mostrar que o planejamento ele te ajuda. E aqui tu já vai pegar uma visão que é muito importante. Porque 2026 vai exigir muito mais estratégia do que improviso. Então, um planejamento vai te ajudar a saber onde você quer chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, você vai traçar um plano de como você vai chegar nesse lugar. E daí, o mais importante disso tudo é que você vai identificar por que você vai chegar nesse lugar que você quer chegar. Afinal, eu sou uma pessoa que trabalha com negócios sustentáveis. E esse porquê você quer chegar nesse lugar é muito forte na minha galera. Então, é como se a tua meta de um planejamento estratégico agisse para você como uma mola propulsora, que vai te catapultar para um resultado diferente do que você teria se você não planejar tudo isso. Então, eu separei aqui umas razões, né, alguns objetivos de planejar seu 2026 sem falta. Então já pega papel e caneta, porque toda terça-feira eu faço uma live para pessoas que vendem produtos e serviços sustentáveis alcançarem mais pessoas e tornarem as suas eco-iniciativas um ótimo negócio. Eu já trouxe aqui algumas coisas que eram narrativas, algumas lives, né, narrativas para Black Friday, os 7 erros que fazem seu ecoproduto ser ignorado e ficar encalhado na prateleira. Nessa live dos 7 erros, eu inclusive te ajudo a fazer um autodiagnóstico. Porque daí você pode pegar papel e caneta e colocar, esse erro número 1 eu cometo, esse erro número 3 eu cometo, esse erro número 5 eu cometo. E com essa autodiagnóstico, você vai para um lugar onde você tem maior clareza de onde você está errando para não conseguir alcançar um determinado volume de vendas. Então, existe também, dentro dos conteúdos das lives passadas, um outro conteúdo que são os 4 pilares do seu econegócio próspero. Então, você vai querer não perder as lives futuras que eu farei aqui nesse canal. Então, agora, nesse momento, você faz o seguinte: coloca o despertador para que na terça-feira que vem você veja o tema da live, veja se interessa e venha participar com a gente. E manda terça-feira no meu inbox, que eu vou te colocar num grupo de WhatsApp onde eu divulgo essas atividades. Então, você vai saber, você não vai nem precisar ir procurar. Eu vou mandar nesse grupo qual é o tema da live da terça-feira e você vai ter essa atualização e através disso você consegue acompanhar toda a programação de uma rede de negócios sustentáveis que está se unindo para crescer. E, nesse momento, eu também recomendo que você pegue papel e caneta, porque eu dou muito conteúdo prático, e pode ser que só com um insight do que você vai ver por aqui, você já consiga fazer 10, 20 vendas a mais por mês. Então, o nosso objetivo nessa live aqui é tirar da sua cabeça de que planejamento é uma coisa engessada e mostrar que o planejamento pode ser o seu chefe. É você mesma que vai pensar antes sobre o que é melhor para o seu econegócio, vai colocar isso no papel, vai traçar planos, colocar datas para realizar isso, e depois você só vai executar. Percebe como isso é muito melhor de você seguir a vida no improviso? E para quem não gosta de planejar, eu quero dizer que o problema não é planejar. O problema é você entrar no ano de 2026 sem nenhuma direção. Então você quer crescer. Ok, todos querem crescer. Como que você vai fazer isso? Que planos você tem para isso? Quem que você vai envolver nesse processo? Ou como que você vai fazer esse processo? Quais são as estratégias ou quais são as coisas que você vai viabilizar para chegar num resultado diferente do que você está hoje, se você quer crescer? Então, é 100% ter certeza de que você vai alcançar as metas se você fizer um planejamento estratégico? Não, não é. Mas quanto mais você conhece seu mercado, quanto mais você conhece seu cliente, quanto mais você conhece o seu produto, mais são as chances de você realizar exatamente o seu planejamento estratégico ou até superar as metas. Mas, vamos supor que você me diga, Fabiola, mas eu tô começando agora. Bom, daí você vai entrar numa tentativa e erro. Ainda assim é melhor você ter uma estratégia do que você não ter. Então, o que é uma tentativa e erro? Você vai pensar, você vai começar, uma estratégia começa com você e a sua cabeça pensando. E daí você vai pensar, eu acho, vou usar o exemplo da Betina que está aqui me assistindo. Eu acho que eu posso vender os produtos da minha loja lixo zero para este grupo de pessoas. Então, vou pegar para crianças, vou pegar para os escoteiros, vou pegar para, pode ser para as patinadoras, para as corredoras. Ok, identifiquei um grupo, ou identifiquei vários grupos.
Desses, eu vou ver qual tem a maior chance de ter o poder aquisitivo, de estar na minha localidade, que eu tenho maior acesso, né? Que é, se você for meu aluno, pega a aula Toque de Midas, veja quais são os critérios que você tem que pensar para definir quem é o cliente-alvo que você vai focar. E daí, através disso, você vai dizer, então, eu acho que eu vou vender produtos nicho zero para pessoas que são corredoras. Vou pegar esse exemplo que a gente já usou no caso dela. Ok, se eu pensar nisso e focar minha comunicação e direcionar para isso, as minhas chances de vender é muito maior do que se eu não pensar em nenhuma ação assim. Do que se eu ficar só lá esperando o cliente chegar. Então, se eu for pegar, né, que eu inclusive falei para vocês que eu pesquisei no ChatGPT, quais são, enquanto aumenta as chances das pessoas que planejaram e quanto versus as pessoas que não planejaram, quanto elas têm de resultados. E daí aqui o que eles trouxeram para mim é que a gente chega a ter 50% maior chances de conquistar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos goals, se a gente planejar. E daí aqui eles ainda colocam assim, em contextos organizacionais e de tarefas, a teoria do estabelecimento de metas de Edwin Locke, conhecida como Goal Setting Theory, ela já demonstrava desde as décadas de 70 e 80 que metas claras e específicas e desafiadoras geram desempenho melhor do que metas vagas ou ausência de meta. Ou seja, você precisa definir metas para o seu econegócio. E daí eu trago mais, ó. Em um outro estudo que apontou que as pessoas que escreviam suas metas tinham 42% maior chances de chegar nas suas metas do que quem não escrevia, eles ainda fizeram a seguinte observação. A vantagem de 42% no estudo de Gail Matthews refere-se a metas escritas. Não basta querer ou pensar numa meta. É o ato concreto de escrevê-la que mostrou esse ganho. Então, eu tô pegando estudos científicos, se você quiser, você me chama no inbox, pode pedir as referências desses estudos científicos que comprovam que pessoas que escreveram suas metas têm mais chances de realizar elas do que pessoas que não escreveram, que eu te mando as referências que o ChatGPT me mandou aqui. Então, saber onde você quer chegar, mas não ter nenhum mapa de como chegar lá, é como se você estivesse sempre no improviso. Então, suas vendas oscilam sem padrão, você toma decisões no impulso, mas não tem estratégia. Talvez você não registre nem a evolução do faturamento e dos custos dessa sua iniciativa. E isso vai me preocupando, porque eu sei que é bem assim. Então, não tem estratégia, tá no improviso, tua venda tá oscilando, você não tá nem registrando. Então, são coisas que eu trabalho com a minha rede e que eu vejo que traz uma visão mais clara. Quando você tem os seus resultados, né, nos indicadores da sua empresa, eu não só peço para minhas alunas registrarem o seu faturamento mês a mês, mas eu peço para elas verem quantos clientes novos elas têm por mês, quais são os produtos mais vendidos. E essas informações vão te fazer chegar num lugar com um maior volume de vendas, mais relevante para a sua comunidade, com mais resultados do que se você não tiver dados da sua empresa. Então, vê como as coisas, como essa parte da gestão vai se conectando. E aqui, gente, eu estou falando de gestão para pessoas que trabalham sozinhas. Eu não estou falando com empresas que são grandes. Os meus alunos, a minha rede de negócios sustentáveis, as pessoas em quem eu foco em ensinar, são pessoas que estão iniciando ou crescendo vendas de produtos e serviços sustentáveis. Normalmente elas trabalham sozinhas. Normalmente elas não sabem estruturar essas coisas. Então, quando eu venho aqui e falo de planejamento, quando eu falo de indicadores, é com você que eu tô falando. Com você que trabalha sozinha. E isso vai te ajudar a ter menos esforço e mais resultado. Tudo isso são coisas que a gente vai somando num cenário onde vai facilitar a tua vida. Então, quando você não sabe o que vai fazer em janeiro, fevereiro já vira sobrevivência. E quando chega em abril, parece que já tá meio tarde para recuperar o ano. Quantas vezes você já teve essa sensação? O que ninguém te contou é que tem uma estrutura que tira o peso da sua cabeça e coloca tudo no papel. É uma estrutura que faz seu trabalho, seu planejamento, seu negócio trabalhar com você. É um material que te apoia, que te escora, que até te motiva. Por quê? Porque você sabe que se você continuar passando essa trabalheira danada que você já passa hoje, num planejamento você vai ter uma maior clareza do que essa trabalheira vai trazer de resultado. Você vai entender em qual parte do crescimento aquela estratégia vai estar atendendo. Então, você vai ter certeza que se você chamar um influenciador, você está querendo alcançar mais pessoas. Se você fizer uma oferta que vai aumentar o nível de consciência do seu comprador sobre aquele produto, sobre aquele kit, sobre aquela sua oferta no momento, por um longo prazo, vai mostrar detalhes, e vai aumentar o desejo, vai mostrar pessoas usando, isso vai aumentar as suas chances de vendas. Então, um influenciador, ele vai te alcançar mais pessoas, mas as vendas, ela vai estar no nível de consciência que você vai dar para o benefício que o cliente tem de usar o teu produto. Vou dar um exemplo. Pensa num filme de Hollywood.
Como é que eles fazem a pessoa querer estar lá no lançamento, no dia que começa o lançamento do filme? Primeiro vem o trailer, depois vem as entrevistas, daí eles vazam pequenas informações, aí rolam uns escândalos de bastidores, aí vem a própria propaganda do filme, que é você explicando o seu produto. Então, você percebe como a gente consegue fazer uma correlação disso com a sua oferta? Vou te mostrar como é que faz isso para um produto também, um caso real. Então, você já reparou o que acontece quando sai um novo iPhone? Primeiro, eles avisam em que dia aquele iPhone vai surgir no mercado. E daí já fica todo mundo naquele estado de tensão, de curiosidade. Aí o que eles fazem? Eles vão mostrando partezinhas daquele iPhone, partezinhas interessantes. Vão dando um spoiler, se vai ser mais fino, se vai ser mais tecnológico, qual vai ser a onda da vez. Aí depois eles enviam aquele iPhone para algumas personalidades grandes, que já dá outro burburinho. Até que no dia que eles definiram que vão lançar o iPhone, eles soltam um super vídeo apresentando o produto nos mínimos detalhes. E ao final daquele vídeo eles abrem para venda. E daí, algumas vezes, eles já deram grandes vantagens para os primeiros compradores. Quem é meu aluno deve ter reconhecido esse processo de recompensas que eu uso muito, é muito parecido com o que eu faço aqui para vender os meus serviços e o método Sustente. Eu costumo, inclusive, premiar os primeiros compradores, porque eu entendo que essas pessoas estão me apoiando, mesmo que ainda não tenha a melhor versão da minha oferta, que está crescendo junto com essa rede. Então, eu dou vantagens muito grandes para essas pessoas, porque elas estão acreditando no meu trabalho e, ao mesmo tempo, estão tendo esses benefícios. Então, eu tenho, sim, por hábito usar estratégias de lançamento, da mesma maneira como eu recomendo que você faça. E daí, para você planejar o seu ano de 2026 minimamente, e você, já agora, né, que eu listei alguns ganhos que você tem ao fazer um planejamento, eu vou te dar 5 passos que eu acho que são chave, que eu faço aqui, e que eu recomendo que você anote para começar a escrever o seu 2026 exatamente agora. Você vai, terminando essa live, pegar esses 5 passos e vai refletir sobre eles para que o seu 2026 chegue num resultado diferente do que foi 2025 e mais perto do que você quer. Então, passo número 1. A primeira coisa que eu faço aqui é abrir o espaço para o merecimento. Como mentora sistêmica, eu sei que você, antes de conseguir efetivar o que você quer, você precisa sentir que você é capaz. Você precisa sentir no seu campo essa possibilidade. Você precisa se enxergar fazendo o que você está fazendo. Você precisa se enxergar recebendo tanto que você merece receber. Você precisa conseguir se enxergar feliz da vida naquele processo, alcançando mais pessoas, crescendo sua eco-iniciativa. E aquilo, importante falar sobre isso, aquilo tem que reverberar de uma maneira leve no seu corpo. Porque aí vem, né, tem gente que fala da lei da atração, de um monte de coisa, mas na programação neurolinguística, primeiro você se organiza para isso. É assim que a gente descobre, inclusive, as travas limitantes. Porque a gente vê que a pessoa tem todo o conhecimento, tem toda a técnica, mas chega na hora de executar, ou ela tem um medo, ou ela tem uma crença limitante, ou ela tem alguma coisa que impede ela de fazer coisas essenciais para chegar naquele resultado. Então, você precisa entender que a sua vida fica mais fácil quando você abre o espaço do merecimento antes de começar a escrever uma meta. Se você acha que não merece faturar mais, por exemplo, o seu cérebro vai sabotar qualquer ação que leve para este lugar. Então você precisa abrir o seu campo para se sentir merecedora, recebedora de tudo que você vai planejar. É como se o planejamento estratégico que você vai fazer abrisse um espaço e, ao mesmo tempo, mostrasse para o seu cérebro a lógica do caminho possível dessa meta que você nunca alcançou. E daí você diz, nossa, mas se eu fizer isso, mais isso, mais isso, se eu falar hoje para estudantes, e daí essas estudantes levam para as mães, daí eu vou nas cabeleireiras, falo com as cabeleireiras, aí das cabeleireiras eu atingo mulheres mais velhas, essas mulheres criam uma rede, e eu começo a reunir essas pessoas, talvez o meu cérebro acha que isso é possível, e daí eu coloco isso no mercado e eu vou testando tudo isso, e daí, ao mesmo tempo que você está planejando, por isso que eu falei que o planejamento não existe o campo de batalha, porque ao longo disso, você vai ver o que dá certo, o que não dá certo, as coisas vão se ajustando no caminho, mas você vai aprendendo. E é isso que vai te fazer chegar num resultado diferente do que se você não planejou. Então, você quando planeja, é como se o planejamento abrisse um espaço de merecimento na sua cabeça e, ao mesmo tempo, mostrasse para o seu cérebro o caminho lógico do que é possível fazer para alcançar essa meta que você nunca alcançou. Eu repeti essa frase de tão importante que ela é para onde você quer chegar. Então, o passo número 2, depois que você abriu esse espaço de merecimento, é definir o quanto você quer faturar no ano. E daí, você pode olhar para o ano passado, para o ano retrasado, para 2 anos antes desse. Você pode olhar para o seu produto mais vendido. Você pode descobrir quais são os meses mais fortes da sua iniciativa. E com todas essas informações na cabeça, você vai planejar o seu ano.
Existe também aquele momento que você vai olhar para a agenda do calendário e vai ver o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Ano Novo. Quais são as oportunidades para a sua loja? Então, para o seu negócio, para o seu serviço. Então, você tem que olhar para tudo isso e definir, eu quero faturar tanto no ano. E daí você vai pegar e vai dividir isso em meses. Já estou indo para o passo número 3, mas deixa eu explicar esse passo número 2 no final antes, eu estou te dando a lógica. Porque daí depois a gente vai organizar mês a mês. E daí é que tem a gente que vai me dizer assim, ai, Fá, mas eu estou começando. E daí que eu vou dizer, se você está começando, você vai precisar validar seu processo de vendas, para que todo o resto seja mais rápido. E isso começa com uma estratégia na sua cabeça. Então você vai pensar, eu acho que eu posso vender mais esse meu ecossserviço para este grupo de pessoas. Aí você vai pensar, para convencer esse grupo de pessoas, através de critérios lógicos, eu vou oferecer dessa determinada maneira. Então, eu vou criar um brechó só para patinadoras. E daí as coisas ali vão ter a ver com patinadoras, as cores, as inspirações, tudo é a ver com patinadoras. E daí quando eu chegar num grupo de patinadoras, eu vou oferecer essas peças. Se eu tiver um grande fluxo de pessoas comprando, ok. O que estava na minha cabeça, a hipótese que eu tinha na minha cabeça foi validada. Foi validada como? Na vida real. Pessoas com aquele determinado perfil que você pensou, efetivamente compraram o produto que você decidiu oferecer para elas. Então, você validou o seu processo de vendas. Desculpa, tive que tomar uma aguinha. E é assim que as suas metas vão se transformar em ações. E as ações, elas vão ter táticas específicas. Ah, aqui eu vou fazer um post no Instagram, eu vou falar com o grupo das patinadoras, os grupos de patinação da minha cidade, eu vou conversar com as mães dessas pessoas. E daí, essas táticas com datas determinadas é o que vai te trazer vendas. Então, suas metas se transformam em ações, suas ações são baseadas em táticas que vão te fazer chegar naquele determinado resultado, e tudo isso é o que vai te trazer vendas. A outra coisa do passo número 3 é, como eu falei, é distribuir o seu faturamento ao longo do ano. Depois que você sabe quanto você quer ganhar, aí você olha os meses mais fortes, sabe lá as datas de festas que você pode aproveitar, já mapeou tudo isso. Então, o seu trabalho agora é pegar os meses mais fracos, onde você acha que você vai ter menos venda, e criar algumas ações para esses meses. Você tem que prever essa sazonalidade. Então, você identifica datas que são oportunidades, datas que são fracas, e trabalha esse calendário. É isso que nós queremos, evitar um sofrimento financeiro por falta de previsibilidade. Ou seja, se você planejar o seu ano, você evita que você descubra em outubro que está muito longe do seu resultado esperado. E daí, o passo número 4 para você chegar num bom planejamento é desenhar uma estratégia mês a mês. Ok, já entendi. Ah, talvez em janeiro não seja um bom mês de vendas para mim, porque as pessoas estão viajando. O que eu posso criar? Ah, então eu vou fazer um dia de confraternização de alguma coisa muito importante na minha cidade e vou reunir as pessoas num piquenique para isso e vou ali ter o meu produto num contexto que faça sentido. Então tá, então eu vou criar uma oportunidade de vender no meu mês que é mais fraco. Então, estratégia não é magia, é um mapa para o teu resultado. Quando você vai lá e planeja o que você vai fazer mês a mês, você passa por essa validação no mercado. Você tem mais resultados quando você decide o que você vai vender, para quem você vai vender, como você vai comunicar, quais ações você vai priorizar para chegar nesse resultado e entender que tudo isso tem que ir para o papel. Quando cada mês tem uma missão, você para de acordar perguntando o que eu vou fazer hoje. Então, isso leva ao nosso passo número 5 para um planejamento ser bem executado, que é ter um calendário de vendas anual. Aqui, eu quero que você se sinta com uma sensação de organização e poder sobre as suas vendas. Você vai ter datas marcadas, campanhas pré-definidas, temas prontos, janelas de vendas claras. Você não vai ficar trabalhando no improviso. Você não vai ter toda aquela correria e estresse de última hora. Um calendário tira de você o caos e coloca você no controle. E quando você está no controle do que você faz, o seu negócio cresce. Então, o resultado disso, quando você segue uma estrutura de planejamento, o seu ano deixa de ser um labirinto e vira um GPS. Você acorda sabendo o que fazer, você sabe o que fazer todos os dias, e vender vira uma consequência das ações que você já planejou. E você tem benefícios reais, que são menos ansiedade, mais vendas, uma rotina mais leve, uma clareza diária, uma previsibilidade financeira, um foco em ações práticas, você tem menos decisões improvisadas, você tem mais consistência. Então você tem muitos benefícios de parar a sua vida e sentar e pensar o seu ano de 2026. Então, vamos recapitular. Passo número 1. Abrir espaço para merecimento. Passo número 2, definir quanto você quer faturar no ano. Passo número 3, distribuir o faturamento ao longo do ano. Passo número 4, desenhar uma estratégia para cada um dos meses. Passo número 5, ter um calendário de vendas anual definido e desenhado.
tudo isso vai mostrar para você que você é eficaz, que você consegue chegar no resultado. E eu costumo trazer algumas ações táticas para as minhas alunas. Só que antes de entrar, as vendas eram sempre um caos. Só que depois que a gente planeja uma ação, elas têm mais vendas, têm mais clareza, têm mais calma. E tudo que eu passo para elas é baseado nos 10 passos do método do Sustente, que seguem as 3 fases que eu já falei para você. Que é a fase número 1 é atrair uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você. A fase número 2 é encantar essa pessoa. E a fase número 3 é fazer uma oferta que ela pule da cadeira dizendo: nossa, eu preciso disso e eu preciso disso nesse exato momento. Então, 2026 não vai esperar você se organizar. Você tem que começar a planejar agora. E se você não fizer isso, provavelmente você vai se arrepender em abril. Então, se você chegou até aqui, escreve aqui pra mim em uma palavra, o que essa live significou pra você. E me diz se você tem alguma dúvida, né? Pra que eu possa responder, enquanto eu dou alguns recados finais. E o recado final que eu quero deixar aqui nessa live é que eu tô abrindo um grupo para quem quer criar o planejamento de 2026 junto comigo. Então, nesse grupo, gratuitamente, eu vou soltar conteúdos, eu vou soltar instruções exclusivas. Então, se você quer estar nesse grupo, comenta planejamento e eu vou mandar para você o link do grupo. E dentro do grupo, o que você vai encontrar? Conteúdos curtos, orientações, microaquecimentos, pequenas atividades. Você vai como se estivesse numa pré-jornada organizando o momento de fazer seu planejamento, sentar isso e fazer um planejamento bem eficaz e um planejamento que não fica guardado na gaveta, que vira seu apoio, que vira seu chefe, que vira seu pilar, que vira sua motivação. Um planejamento que você vai consultar muitas vezes porque ele é o norte do seu econegócio. Então, além desse momento onde eu estou te ajudando a fazer um planejamento de maneira gratuita no grupo de WhatsApp, para você escrever planejamento, eu quero lembrar que, antes de encerrar, eu quero abrir que tem algo muito especial que eu só vou fazer agora no final de 2026. Então, eu estou selecionando 10 negócios sustentáveis para se tornarem casos de sucesso da rede Empreende Verde. São 10 iniciativas que eu vou acompanhar de perto, orientar, ajustar a estratégia, usar como modelo vivo de crescimento de um negócio sustentável. Assim como eu já tenho os casos dos meus outros alunos. Então, eu estou abrindo 10 vagas para um diagnóstico de vendas individual, onde eu analiso seu posicionamento, os produtos que você vende, como você vende, que é a sua estratégia, seus números, seu faturamento dos últimos 3 meses, seus gargalos, e eu te entrego um plano claro de como vender mais, mesmo antes de 2026. Essas 10 vagas são extremamente limitadas, pois lidam diretamente comigo e não vou abrir de novo tão cedo, porque exigem meu acompanhamento mais próximo. Então é simples, se você quer ser um desses 10 casos que eu vou diagnosticar e vou ajudar, manda aqui embaixo ou manda nos comentários do meu inbox. Eu quero, que eu vou entrar em contato, vou te chamar para explicar bem direitinho como é que tudo funciona e você daí decide se é para você. Então, não deixa essa oportunidade de passar, que essa é a chance de ter minha orientação bem de perto. Algo que eu nunca ofereci antes e que acaba antes do fim do ano. Então, essa live aqui vai ficar gravada para você, então, dar os passos para fazer. Por quê? O que você ganha se você planejar o seu ano de 2026. E com isso eu encerro. Um beijo, até terça-feira que vem, quando eu vou dar um novo conteúdo para que pessoas que vendem produtos e serviços sustentáveis alcancem mais pessoas e tornem a sua eco-ideia ou a sua eco-iniciativa um ótimo negócio. Até a próxima terça. Tchau, tchau. E se você quiser entrar no grupo, é só mandar a palavra planejamento que eu te mando o link do grupo, onde eu vou passar todas as dicas em box. Tchau, tchau.